E Berraul-Laterra também é a porção que, no final de 2 anos de permanência aos pés do Monte Sinai, da onde foi feita a outorga da Torá, os acampamentos organizados, o Mishkan construído, a trombeta, ela toca acompanhando a movimentação das nuvens que leva os israelitas à sua missão de conquistar Eretz Canaã. Conquistar Eretz Canaã vai mostrar que 2 anos aos pés do Sinai vai confirmar a veracidade do Salmo 105 sobre um povo que ficou mimado. As experiências coletivas agora, elas serão percebidas de um outro patamar, pessoal. E eu quero chamar a atenção de todos vocês que a partir desta porção, os experimentos não será provocações de pegadinhas que Deus faz contra o coletivo, contra o povo, mas será a forma inevitável de convívio e de desafios que vai testar todos os ânimos, né, que temos. Uma outra coisa de iluminar, de trazer luz, nós estamos na semana que definitivamente, há décadas, se fazia uma pergunta: por que não ataca o Irã? Por que não atacar o Irã? O Irã, há décadas, vem com uma campanha sórdida contra Israel, e nós falamos de uma campanha que leva a sua reputação aos lugares mais escuros e sujos. O Irã financia países, o Irã financia terroristas, o Irã financia movimentos estudantis. Não é lá, pessoal, no Oriente Médio ou no Ocidente. O Irã financia movimentos estudantis, o Irã financia movimentos de influencers digitais, que nesta mesma semana, acompanhado com a Greta, uma jovem mimada e regada com dinheiro de Jorge Soros e com dinheiro do Irã, ela consegue arrastar estrelas de personalidades do futebol, do esporte, do cinema, de Hollywood, para suas campanhas. Eles conseguem, com as suas falas e postagens, apagar fogo do Amazonas. Eles conseguem reconstruir a mata devastada pela corrupção da política brasileira. Eles conseguem criar um Estado palestino. E não é sobre o apoio aos palestinos. É sobre apoio ao Hamas. É sobre apoio a um grupo terrorista. Isso é uma forma de apagar as luzes de um país que ajuda o mundo nas suas crises. O Brasil recebeu ajuda militar israelense em Brumadinho. O Haiti recebeu ajuda israelense no maior hospital de campanha. Junto a outros países, Israel, que representa 0,2% da população mundial, levou para o Haiti o maior hospital de campanha. Mas o Irã, ele financia informações distorcidas, sórdidas, e apaga a luz. E o mandamento de acender a menorá é você erguer a mão com uma chama até que as 7 lâmpadas estejam acesas. Até que as 7 lâmpadas estejam acesas, você não tem permissão de abaixar a mão enquanto as lâmpadas estiverem incandescendo e trazendo luz. Esta semana Israel ataca o Irã, as suas instalações nucleares.
o mundo está reagindo de diferentes maneiras. Ontem via o pronunciamento de diferentes chefes de estados da Europa, do Ocidente, que declaravam apoio ao direito de Israel se defender. O que Israel está atacando é uma construção de capacidades nucleares na mão de terroristas. E todos os terroristas têm armas iranianas em suas mãos contra Israel, contra judeus. Nós temos bases, células terroristas do Irã aqui no Brasil. Nós temos células terroristas do Irã aqui na Venezuela, no Paraguai, na Argentina. Nós temos células terroristas do Hezbollah, da Al-Qaeda, todas atuando daqui. A França, de Emmanuel Macron, estava preparado nessa mesma semana para, a partir da ONU, nos Estados Unidos, declarar a criação de um Estado palestino. Parece que a mídia estava se preparando para outras notícias. Nós tínhamos na mesma semana a mídia ocupada com a briga de Elon Musk com o presidente, então aliados. A mídia estava preparada sobre a deposição de Benjamin Netanyahu por uma dissolução do parlamento israelense, onde se pediria novas eleições. Tudo nessa semana. Tudo nesta semana. E nada indicava de que haveria um ataque de Israel às instalações do Irã. Essas instalações estão sendo atacadas. E muitos outros países, além dos Estados Unidos, declararam apoio ao direito de Israel se defender da ameaça iraniana. A ameaça iraniana, pessoal, ela é real. O Irã fornece armas. Todos os grupos terroristas têm as armas fabricadas pelo Irã e elas são usadas contra Israel. Os iemenitas, os houthis, os libaneses, o Hezbollah, os mais diferentes grupos terroristas palestinos, Jihad Islâmica, Fatah, o Hamas, todos eles têm armas produzidas pelo Irã. As armas que o Irã produz estão sendo usadas contra os ucranianos, pela Rússia. Os drones que foram usados agora, nesta semana, contra Israel, estão sendo fabricados aqui na Venezuela. As construções das armas do Irã, elas passam a serem construídas a partir de outros países, porque se tornou previsível que Israel vai atacar todas as capacidades de ataque do Irã que for construída a partir do seu território. Agora isso passa a ser construído em outros lugares, como também era construído na Síria de Bashar al-Assad, que foi deposto e caiu. Todas as capacidades instaladas do Irã na Síria foram destruídas por Israel. Mesmo os países árabes, eles rechaçaram e condenaram o ataque de Israel ao Irã. Porém, é diferente, pessoal, do Ocidente, porque os países árabes, as lideranças árabes, eles não podem nunca se declarar como apoio a Israel de forma pública. A exemplo do que aconteceu com o presidente egípcio que foi morto, pelo rei da Jordânia que foi morto quando assinaram um acordo de reconhecer o Estado de Israel. Erdogan, o príncipe saudita, todas as lideranças, mesmo dos países árabes moderados, eles não vão abertamente fazer uma declaração de apoio ao ataque que Israel está fazendo ao Irã. É uma outra cultura. Mas mesmo assim, a Arábia Saudita conseguiu emitir uma declaração dizendo que
Israel está atacando as instalações do Irã, e ele diz: não mexam com o povo do Êxodo forjado pelo fogo. Não se trata de vingança, diz a liderança saudita. Não se trata de vingança. Trata-se de rechaçar uma ameaça. Trata-se de rechaçar uma ameaça real de todas as vidas que o extremismo do Irã tirou de iemenitas, de judeus, e ele cita vários outros países que já foram vítimas do ódio do extremismo iraniano. E eles dizem ainda que para cada israelense surge um leão. E aí, pessoal, na semana de Birraol HaTorá, de acender a luz, Israel parece estar iluminando não somente o seu destino, mas o destino de outros países. Porque o principal alvo iraniano no Oriente Médio é a Arábia Saudita, que comanda uma maioria sunita de muçulmanos. Ele é uma ameaça para o Ocidente, que manipula através de muito dinheiro, ligada a uma agenda progressista que se une aos interesses do radicalismo. Esta semana Israel está acendendo com as mãos erguidas a luz para todos os povos, livrando da ameaça real que representa o Irã ter capacidades nucleares. Essas capacidades nucleares vão parar nas mãos dos terroristas. Os terroristas não são signatários da Carta de Segurança da ONU. É como você colocar no Brasil uma arma de fogo na mão de um menor de 18 anos. Qual que é o rigor da lei para ele? Nenhum. Ele vai sair da audiência de custódia pela porta da frente. É isso que o Irã faz. O Irã usa grupos terroristas que não são signatários para indiretamente atacar os seus objetivos aonde quer que esteja, principalmente no Oriente Médio. É o que nós estamos vivendo. Hoje todas as embaixadas estão fechadas, a orientação é de que ninguém ostente símbolos judaicos no mundo. Todas as embaixadas do mundo estão fechadas. Os ataques seguirão para as próximas semanas. A inteligência, o Mossad e também a Força Aérea Israelense estão cumprindo a sua missão e tem, além do nosso apoio, as nossas orações, a nossa torcida para que o mundo no Oriente Médio ele seja muito diferente do que é. Acontece, pessoal, que a Europa era um barril de pólvoras antes da Segunda Guerra Mundial. A França e a Inglaterra, eles levaram 100 anos em guerra. A Guerra dos 100 anos. Eram disputas intermináveis, como a que vemos hoje no Oriente Médio. E isso chegou ao fim. Hoje, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos uma Europa unida, que reconstruiu suas capacidades, uniu suas forças. Suas tropas unidas, elas superam as forças americanas. Hoje, franceses, ingleses, alemães são unidos em torno de ameaças externas das que estão fora da Europa. E é possível de que isso também possa acontecer no Oriente Médio. É possível. Então, hoje existe uma tendência na educação, por professores, por docentes que ensinam os alunos, que ensinam as pessoas, por jornalistas que dizem que a complexidade do Oriente Médio
é incompreensível, fazendo as pessoas desistirem de entender o que está acontecendo. Isso é uma forma de manipular as massas e preparar toda uma população de entrarem na retórica de condenarem Israel pelo seu direito de defesa. Então, é muito importante que isso seja considerado no início desta porção em que Israel está iluminando com as mãos erguidas, trazendo luz para todos esses povos. Nós temos nessa porção, pessoal, vários acontecimentos que, além do levantar do acampamento das tribos, nós temos, dentro desse ciclo, a nomeação de 70, né, depois da crise de reclamar pela carne, é uma mente seletiva. A mente seletiva, pessoal, é quando você, meio a situações de sofrimento, você consegue lembrar de bons momentos. No lugar em que as suas liberdades eram caçadas, que você não tinha o livre-arbítrio, que era oprimido, que era castigado. As pessoas conseguem ter lembranças do que elas comiam pela manhã, à tarde e à noite. Isso é um perigo para todos nós. Essas memórias, elas visam apagar um sofrimento maior. E isso passa a acontecer a partir do momento em que as vontades, né, pessoal? Uma coisa são vontades. Há 2 anos atrás eu vi um protesto de pessoas com faixas dentro da Bovespa, em São Paulo, protestando pela fome. Eles estavam fazendo com faixas, palavras de ordem, protestando contra a fome. Mas só que as imagens não teve uma orientação do Hamas. Porque as pessoas que estavam com faixas reclamando pela fome, eles estavam todos gordinhos, obesos, todos com sobrepeso. O que tornou aquele manifesto contraditório. Mas como que essas pessoas estão reclamando pela fome e estão todos com sobrepeso? A barriga indo para fora das calças. Não era fome. A mente seletiva é isso. Uma coisa é a necessidade, você estar com fome. Você está há 3 dias sem fazer uma refeição básica. Isso é fome, não é fome? Em que o corpo, ele começa, né, quem tem sobrepeso, ele reage de uma forma, quem não tem essa reserva de energia, ele vai reagir de outra forma. E quando você tem uma mente seletiva, é como você erguer faixas. Você tem você tem o básico, você tem um sustento, mas aí você precisa da carne. A carne. Nós comíamos carnes no Egito. Nós estávamos junto às panelas de carne do Egito. Quando as vontades, pessoal, ela nos coloca dentro de uma mente seletiva, nós somos atraídos por armadilhas de promessas que possam nos engodar. E vocês pensam que não faz diferença? Faz. Porque tem campanha que diz assim: vocês voltarão a comer picanha com farinha e uma cervejinha gelada. Isso é marketing, pessoal. Isso é marketing. Isso é a ciência do marketing, sabendo, você precisa
você precisa entrar na cabeça dos brasileiros. Você precisa entrar na cabeça dos judeus. Você precisa entrar na cabeça dessas pessoas. E mexer com as suas mentes. Sobre memórias que ela tem. Elas precisam acessar determinadas memórias para você conseguir fazer elas superarem as más experiências do passado. Um outro fator que influenciou aqui é a saída de Itró. Jetro era um chefe de Estado. Jetro, quando ele aparece no cenário, depois da saída do Egito, ele encontra Moshe Rabbeinu julgando as demandas de toda a comunidade sozinho. Apesar de não ser judeu, ele dá orientações para Moshe dizendo: ei, não faça isso. Mas separe dentre os homens, separem dentre a comunidade homens tementes, capazes, que aborreçam tirar vantagem, com notório saber, e coloque esses homens como lideranças de 1.000, de 100, de 50 e de 10. E assim você vai redistribuir as competências e as demandas que forem difíceis, eles trarão para você. E nesta porção, em que eles saem com o acampamento, no toque da trombeta, Moshe, ele convida Robabe, que é o segundo nome que ele usa, o medianita, dizendo: ei, meu sogro, fique conosco e caminhe conosco por esse deserto, e com aquilo com que o Senhor nos der por herança, nós também dividiremos com você. E Jetro diz assim: não, eu voltarei para o meu povo, voltarei para a minha terra, não irei com vocês. E Moshe insiste, diz assim: seja os nossos olhos, você sabe a nossa jornada, seja os nossos olhos por esse deserto. O que é seja os nossos olhos, né? Moshe, ele demonstra sua reserva, sua humildade, de que ela é defendida pelo próprio Deus, quando ele vai repreender Miriam e Aharon, que estavam falando de Moshe. Quando Moshe fala para Itró, seja os nossos olhos nesse deserto, tratava-se pelo caminho com que seguiam e a sua experiência política, sua visão. Korah, lá na frente, ele vai se recusar a ter um diálogo com Moshe e com Arão no momento em que eles estavam promovendo uma dissidência. E Moshe manda um recado a Korah dizendo: Korah, suba e vamos conversar. E Korah manda outro recado dizendo: não subiremos. Por um acaso querem nos arrancar os olhos? Arrancar os olhos é quando você teme de que a pessoa ela tire a sua opinião. É quando você não quer abrir mão da sua opinião. Ele diz: por um acaso querem nos arrancar os olhos? E nesse diálogo em que Moshe está falando com Itró, ele diz assim: seja os nossos olhos. Os olhos representam luz. Os olhos definem jornada de projetos de curto, médio e longo prazo. E a experiência política de Itró, ela causava um outro efeito sobre a sociedade. A sociedade que saiu da escravidão. Eles não tinham tela plana de 65 polegadas na sua sala, eles não tinham ar-condicionado, eles não tinham ar aquecido. Eles não tinham graduação, doutorado e mestrado. Não tinham fazendas. Eles eram que ex-escravos. Quando eles olhavam para Jetro, chefe de Estado, o medianita,
que ele não tinha necessidade de estar ali. Mas estavam. A presença de Jetro dava às pessoas aquela sensação, poxa, se Jetro, que não precisa estar aqui, por que eu vou reclamar? Porque Jetro, sim, ele tinha a tela plana de 65 polegadas, ele tinha uma sala de estar lá com ar climatizado. Ele tinha tudo e não precisava estar ali. Então, a consciência coletiva julgava de forma positiva, dizendo, poxa, se Jetro está aqui e não reclama, como que eu posso reclamar? E quando Jetro ele sai, Jetro volta, essa consciência ela sai da mente das pessoas, que passam a lembrar e passam a ter as suas mentes coletivas. Sobre a alimentação, pessoal, estamos numa jornada, né? Uma jornada de retorno, uma jornada de retorno. E a jornada de retorno é sobre não ter ninguém que aposte sobre o que você é, sobre o que você foi e sobre o que você que pretende ser. É isso. Você não tem quem faça uma aposta a seu favor dizendo, não, eu dou o braço a torcer sobre o seu judaísmo, sobre o seu retorno, sobre a sua história. Não tem ninguém que possa dar o braço a torcer. Quem pode investir em ex-escravos? Não há ninguém. Não há ninguém que possa, de quem se possa esperar algum tipo de favorecimento, de apoio mínimo para o efeito que está acontecendo. Nós estamos falando de pessoas que estão retornando. E quando você pergunta, retornando da onde? Nós estamos retornando éramos cristãos novos. E esse processo de retorno envolve mudanças significativas que as famílias assumem dentro do seu comportamento. São suas orações, no que acreditar. Não é difícil você acreditar no único Deus. Nunca foi difícil. Não é difícil você falar, não, eu acredito no único Deus. O difícil é você moldar a sua vida para aquilo que define Deus ao seu povo. É mudanças de hábitos da forma como você se alimenta. São os dias de guarda. É você ensinando o teu dinheiro a falar em hebraico. É você se ajustando a um calendário diferente do país em que você mora, de uma cultura dominante. É você ensinando os seus hábitos, o seu dinheiro, a sua rotina, a falar Hanukkah e não Natal. É Torá e não Jesus. Então, pessoal, é todo um ajuste que com o passar do tempo, 5, 10, 15, 20 anos, vai batendo a canseira. Vai batendo as dúvidas. Eu mesmo que tenho que pavimentar esse caminho de volta. Estamos falando sobre uma pavimentação. As pessoas chegam com a certeza das suas origens. Eu afirmo, quando nós falamos sobre uma genealogia, que alguém faz questão de ligar Moshe à 7ª geração de Adão, de alguém que pega a genealogia de Davi e fala, não, ele é descendente de Abraão 14 gerações.
A Inquisição também fez isso sobre as fortunas que estavam acumuladas em determinadas famílias que já eram cristãs. São os cristãos novos. Eles eram denunciados do quê? De judeus. O crime deles era serem judeus, mas eles não eram mais Abrabanel, eles eram cristãos novos. E os inquisidores falaram, a fortuna que está nessa família aqui, ela pode ser perseguida em até 7 gerações. Era uma fortuna judaica que estava na família cristã. E os esforços, não do Mossad, não da CIA, não da KGB, mas da inteligência do Mossad, os jesuítas, eles iam atrás dessa fortuna até 7 gerações. Era uma fortuna judaica, na posse de cristãos novos. Se é importante e relevante para mim saber que Davi, ele está a 14 gerações de Abraão, é pelo que Davi fez que tornou relevante. Se Davi passasse desapercebido no cenário dos hebreus, quem seria ele na ordem do dia? Mas Davi reconquistou Jerusalém, Davi impôs a moral. Davi fez a diferença para a geração dele. Davi, vamos entender de onde saiu Davi. Então sim, então torna-se importante para nós de que o nosso retorno ele não é uma coisa que define só sobre nós mesmos, mas define sobre todas as nossas famílias. E as pessoas, elas procuram com a seguinte compreensão. Aí meus primos também são, meus irmãos também são, os meus pais. Sim, isso aí define que alguém que chegou mais próximo, ele começa a pavimentar o caminho de volta. Daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, as pessoas começam a falar, poxa, eu também tenho que retornar. Mas você já estabeleceu uma trilha para ela retornar. E a outra coisa, pessoal, a assimilação. Porque você pode questionar quem foi o Adão 7 gerações atrás, 14 gerações atrás. Agora, quando o Adão faz diferença numa sociedade, alguém se interessa em pesquisar a genealogia dele. Por exemplo, todos os presidentes do Brasil, existe um instituto que analisa sobre a sua genealogia, para saber de que clã que saiu aquele homem genial, aquele homem que ganhou as eleições, aquele homem que governa a Federação Brasileira. Por que tornou-se importante descobrir de onde ele saiu? Pela relevância política que ele ganha. E aí, pessoal, veja só. Às vezes os decretos, ele determina que você não seja nada a não ser morto. Nós temos nesta porção aqui Miriam, que foi pega falando Lashon Hará do seu próprio irmão para o outro irmão. E a vida de Aharon e Moshe, ela é um concerto sobre Abel e Caim. Caim e Abel. Porque Caim, ele teve ciúme do quê? Ele teve ciúme da forma como Deus se relacionava com as ofertas do seu irmão Abel. E quando Moshe demonstra insegurança na sua missão, o que Hashem ordena a Moshe? Você será por Senhor e o teu irmão será por teu profeta. Vá e ele vem ao teu encontro. Diz que quando Aharon foi ao encontro de Moshe,
ele teria também a chance de matar o seu irmão, porque Aharon era mais velho do que Moshe. Aharon era o irmão mais velho, e ele também poderia ser tomado de um ciúmes e cometer a mesma coisa que cometeu Caim. Mas o que Aharon fez? Aharon fez o que Caim deveria ter feito. E o passado de Abel e Caim, ele é consertado por Aharon. Aharon faz o conserto. Aharon torna-se submisso ao seu irmão mais novo, ao seu irmão que foi educado na corte do faraó, ao seu irmão que foi exilado em Midian. Qual foi o grande rabino que educou Moshe a fazer o que ele fez? Qual foi? Qual foi o grande sábio? Qual foi a grande yeshivá em que Moshe foi preparado para a missão que foi dada a ele? E quando é mesmo que ele ficou sabendo sobre sua missão? São essas perguntas, pessoal. E essas perguntas, elas podem ser replicadas no espelho quando você diz o que eu sou, da onde eu venho, o que eu devo fazer. Aonde é que está escrito que nós devemos fazer? Quando que estava escrito que Moshe teria o papel de redimir 3 milhões de hebreus que estavam oprimidos no Egito? Onde estava escrito? Mas ele encontra o primeiro apoiador. Quem que é o primeiro apoiador? Aharon. Aharon, como irmão mais novo, aquele que esteve aos pés de Amram, foi educado, sabia falar o hebraico bonitinho, esteve ali todo momento vendo o sofrimento do povo. Ele não falou, mas por que ele e não eu? E sim, ele se sujeitou à liderança do seu próprio irmão. Ele fez um conserto. Agora Miriam, ela, mesmo na Torrerá, mesmo na repreensão, ela foi protegida pelos seus próprios méritos. Por causa da mulher cuxita com que conversava com Aharon sobre o casamento e o shalom bait de Moshe. Era o objeto de conversa dos dois. Por que Moshe não dava os direitos da mulher, esposa, por ser ele profeta, por estar muito ocupado? E aí ela considera, nós também somos profetas. Deus também fala conosco. E aí quando Hashem fala assim, ei, eu não tenho falado com vocês, mas a esse Moisés de quem vocês estão falando mal, eu falo face a face. Não é o mesmo nível com que converso com vocês. A forma como Deus fala com Moshe é a forma como ele desejou falar com Aharon, com Avraham. É esse nível de comunicação que Deus desejou ter com Avraham lá no começo, quando disse, ande na minha presença e se aperfeiçoe. Porque Avraham não suportaria a aproximação, a mesma aproximação que Deus tem com Moshe, com a que poderia ter com ele. Por isso que ele diz, ande na minha presença e se aperfeiçoe. E aí, pessoal, nós estamos falando de pessoas que todas elas desbravaram o seu próprio caminho. Elas se tornaram relevantes numa sociedade no período em que elas passaram. As suas lideranças, os seus papéis. E Miriam, quando ela é admoestada pela lepra, pela tzará, Moshe ora pela sua cura, refuá, cura nela, por favor. Moshe pede. Que é da onde nós passamos a rezar pela cura das pessoas que são acometidas por enfermidade. Moshe ele ora pela sua irmã pedindo a Deus que, por favor, cura.
E foi quando Achan diz assim: se ela tivesse envergonhado seu pai, ela não ficaria envergonhada por 7 dias? A primeira saída do acampamento atrasou em méritos de quem? Pelos méritos daquela que acreditou, pessoal. Presta bem atenção, Miriam. A responsabilidade de Miriam, no momento mais difícil e duro da sua relação com o sagrado, olha só como se destaca. O faraó já tinha determinado que todos os meninos deveriam morrer. O pai de Miriam faz um get. Anã faz um get, divorciando-se da sua esposa, dizendo: olha, é melhor nos separarmos, porque se nós tivermos filhos, esses filhos serão mortos pelo decreto do faraó. E aí, Miriam fala assim: meu pai, o senhor está sendo mais perverso do que o faraó. Porque o faraó está determinando a morte dos que nascem, e você está decretando de que eles nem nasçam. Isso fez com que Anã voltasse atrás da decisão de um guete, de uma separação. E o que nasce dessa relação? Nasce o menino que já estava decretado ao fracasso. Nasce o menino que estava decretado a ser morto. E quando passou do período ali, essa semana eu recebi um vídeo 2 vezes. Eu recebi um vídeo do Moshe Leão. O Moshe Leão, o nosso irmão lá do litoral paulista. E depois a Keila também me mandou esse vídeo. Era uma entrevista de Dan Stubel, que é um artista, um ator da Globo. E ele falava como seus pais sobreviveram ao Holocausto. Ele diz que um católico ucraniano colocou eles dentro de um sótão de 1,5 metro e que conviveram por 3 anos no sótão, com 15 pessoas. E ali nasceu uma criança. Essa criança foi dada por uma família de cristãos, um bebê recém-nascido. E nesse intervalo de 3 anos, eles receberam a notícia que a família dos cristãos estavam passando aperto e que a alimentação daquela criança não estava sendo priorizada. Ele ia morrer, aquela criança ia morrer de fome. E eles deliberaram entre si se eles iam pegar a criança para pôr no sótão de novo. E colocar a criança no sótão. Quando aquela criança chorava, eles tinham que reprimir o choro. É o pai de Dan Stubel. Ele fala as sequelas que o pai dele passou a ter, de passar os seus 3 primeiros anos de vida num sótão com os seus choros reprimidos. E como que a Torá diz que era o choro de Moshe? Como que a filha do faraó viu o menininho chorando? Hã? Quem se lembra? Era um lugar onde as crianças eram proibidas e já estavam decretadas a morte, pessoal. O choro do menino era como um adulto, não era o que observou a filha do faraó? Ele chorava como um adulto. Ele chorava em silêncio. Porque o choro das crianças eram reprimidas, porque se elas chorassem, elas morreriam no decreto dado. Se o choro daquela criança no sótão fosse ouvido, eram 15 pessoas que seriam levadas para os campos de extermínios. E Miriam, ela se encarrega de tudo, porque ela assume a responsabilidade. Primeiro dos seus pais não se divorciarem. E depois do que fazer com uma criança que está condenada à morte. Ela coloca a criança no batume do cesto, no cesto batumado, e não simplesmente solta nas águas, mas ela acompanha o lugar aonde a criança vai parar. E de uma criança que chorava faminta nas mãos da filha do faraó, o que Miriam disse? Queres que eu arrume para ela uma ama de leite?
É essa mulher que está sendo repreendida agora. E pelos méritos dela ter esperado aonde a criança ia parar nas águas, todo um acampamento de 3 milhões de pessoas está esperando quem sarar, quem se curar? Miriam. Então o acampamento não se movimenta enquanto Miriam não estiver pronta para partir. E disso, pessoal, nós olhamos para a nossa trajetória e para as dificuldades que temos de estabelecer os nossos desafios. Porque os decretos, todos os decretos, eles vêm na direção de você não ser, de você não conseguir, de você não precisar. Tudo já está determinado, fique aí, não saia daí, não vá para frente. Para quem que você vai reclamar a dificuldade sobre Cachurute? Para quem que você vai reclamar a dificuldade da guarda de Shabat de Amintovim? Para quem? Olha, eu estou com dificuldade sobre o meu retorno. Para quem que você vai reclamar? Pensa num rabino que você possa reclamar isso. E vão falar, você se impôs a isso porque você quis. Sobre 15 gerações, pessoal. Quem será o teu filho? Quem será o teu neto? O caminho que você está fazendo hoje de retornar, para quem que você está pavimentando para vir atrás de você? Quem que é o grande justo? Quem que é a grande justa que vai pelo caminho que você está pavimentando? Quem que é que tem que passar por ele? Ou é você mesmo que tem uma missão importante e você não faz ideia? Quem que era Davi quando todo mundo desencorajou ele fazer o que tinha que ser feito? Todos riram dele. Todos riram de que Davi tinha que fazer, mas ele mesmo se dispondo a fazer aquilo que não era para ele fazer, o que ele conseguiu? Ele conseguiu construir uma reputação uma reputação que entra na história de um povo. E antes de eu passar aqui para o Minyan, considerar hoje, nós temos a ilustre presença de Juan Pablo Leguizamon, que está no nosso Minyan. Estamos felizes, né, pela sua recuperação, né, pela força do seu tratamento, e logo mais nós iremos ouvi-lo, né, aqui trazer o seu comentário, a sua fala de volta ao Minyan desta casa. Nós temos os 70 homens, pessoal, 70 homens que são escolhidos diante da crise, da dificuldade coletiva sobre alimentos, sobre vontades. Porque uma coisa é sobre nós termos dificuldades. Dificuldades, elas estão para todos os outros. Uma coisa é nós termos vontades, e a outra coisa é nós termos necessidades. Então, quem que pode pegar uma faixinha com palavras de ordem e brigar contra a fome? Quem que pode? É aqueles que estão sem comer. É aqueles cuja sua defesa, suas energias já estão de fato comprometidas. Então, uma coisa é sobre as vontades, pessoal. E às vezes, o que está acontecendo aqui não é sobre uma necessidade, uma revolta coletiva, está acontecendo sobre a vontade. Então, quando que nós nos revoltamos sobre uma necessidade e quando que nós nos revoltamos sobre uma vontade? Pergunte para nós mesmos.
Quando que a minha revolta e a minha indignação é sobre uma necessidade? Ou quando ela é sobre uma vontade? E uma vontade coletiva, pessoal. É sobre aquilo que você ouviu alguém falar, dizendo: pensou comendo uma picanha com farinha. Você nem estava pensando naquilo, mas ele despertou uma vontade coletiva. Uma vontade coletiva. Quando que nós nos envolvemos sobre uma questão própria? As filhas de Tzoloferrat, ela aparece nessa paraxá? Elas reivindicam sobre o direito do seu pai que pecou. E elas dizem, elas chegaram na última instância estabelecida por Itró. Líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000, e elas chegaram na Suprema Corte, pelo Avidim, pelo pai do tribunal, que era Moshe Rabbeinu, dizendo: nosso pai morreu pelo seu próprio pecado, e ele não tinha filhos, homens, para receber a herança. O nome do meu pai será apagado? 5 mulheres. 5 mulheres. Fez Moshe mobilizar e garantir o direito das mulheres de cujo pai não tinha um filho homem para ter a sua herança. E quanto aos 70 profetas, acontece que Moshe reclama sobre o peso da carga e Hashem diz assim: então escolha 70 homens e eu vou distribuir da porção do Espírito que está sobre você a eles, e eles julgarão com você. E acontece que no lugar onde foi marcado para reunir os 70, só apareceram 68. Eldad e Medad não foram na reunião dos profetas ou dos líderes que Deus dividiria a porção do Espírito de Moshe sobre eles. E eles profetizaram, todos eles profetizaram. Só que Eldad e Medad, eles profetizaram da sua tenda, lá de casa. E Yehoshua, Josué, ele vai ao encontro de Moshe dizendo: aprendam Eldad e Medad, porque eles profetizaram no acampamento. E Moshe diz assim: ora, tens tu ciúme por mim? Tomara todo Israel fosse profeta. Os nossos sábios dizem que Eldad e Medad, eles eram humildes e simples, e eles não foram na reunião, não por rebeldia, mas por simplicidade, por humildade. Mas também há quem diz que a profecia que fez Josué inflamar, a ponto de pedir a prisão dos dois, diz que era uma profecia muito dura. Eles profetizaram na sua tenda de que Moshe não sairia do deserto e que ele morreria ali. Por isso que Josué, quando soube dessa profecia, ele correu a Moshe dizendo: olha, esses homens profetizaram isso da sua tenda, prenda-os. E qual foi a reação de Moshe sobre essa profecia? Tens tu ciúme por mim, rapaz? Fique tranquilo. Tomara todo Israel seja profeta. Né? Então, Berraolaterra é sobre você ter uma mão erguida e acender a luz. Sabe quando você acende a vela e o fogo mal pegou e você já tirou ali o fósforo do pavio? E aí você tirou, ela apagou? A ordem era de ficar ali até que a estabilidade do fogo fosse firme. Você não podia tirar a mão. Você acendeu o pavio ali e tirou.
Não, você tinha que permanecer com ele até as velas de Shabat. Se você acender as velas de Shabat e elas se apagarem, você não pode reacendê-las. Então, quando acende as velas de Shabat, as mulheres vão ficar com a chama ali até a certeza de que o pavio está mesmo incendiando, ele não vai ser apagado facilmente. Então, os 70 homens mostra que o tribunal, o Sanhedrin, composto de 70 juízes, e 71, porque Moshe não foi contado, sempre o número ímpar, mostrava o voto do Avidim, do pai do tribunal. Esse tribunal, ele foi, por muitos tempos, principalmente durante a existência do primeiro e do segundo templo, ele existiu, e ele foi idealizado pelo próprio Napoleão de reconstruir o Sanhedrin, o tribunal judaico. Napoleão, ele chegou a projetar a reconstrução, o restabelecimento do tribunal judaico de 71 juízes, ou de 120 juízes, como foi nos últimos tempos, antes da destruição do segundo templo. O que Israel está fazendo com o Irã era para o Ocidente se antecipar, era para o mundo se antecipar. Veja, pessoal, o Ayatollah, o que ele está de olho? Ele está de olho o seguinte: Muammar Gaddafi, que é o líder da Líbia, ele fez um acordo com os Estados Unidos de não criação de um programa nuclear. Ele abriu mão. Mas depois das Torres Gêmeas de 2001, ele esteve entre aqueles que foram depostos por uma intervenção internacional. Então, Muammar Gaddafi ele não existe mais e a Líbia se livrou da ditadura de Muammar Gaddafi. Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte, com a não intervenção dos países, ele conseguiu construir o seu programa nuclear, fez os testes e se tornou uma potência nuclear. Ou seja, ninguém mais vai se atrever com o regime de Kim Jong-un, a não ser que seja uma revolução interna, o que é quase impossível, já que ele desarmou toda a sua população. Então, para o Khamenei, o Ayatollah, ele está de olho nisso. Ele fala: eu posso entrar no acordo e ser deposto por uma intervenção internacional, ou eu posso ir à frente e ter o meu próprio programa nuclear. Mas não se trata só de uma questão de dissuasão, de falar, não se meta comigo, ou eu vou disparar uma ogiva nuclear. Não. No caso dele, que fez campanha através de Ahmadinejad, que foi o presidente do Irã, de 2005 a 2010, ele fez campanha dizendo que vamos varrer Israel do mapa. Ele fez campanhas internacionais a isso. E todo o trabalho que o Irã fez nas últimas décadas foi de armar grupos terroristas. Então, o que ele falou é uma demonstração clara de que eles estão fazendo isso. E se ele alcança as capacidades nucleares, isso vai parar nas mãos dos terroristas. Então, isso é uma missão. O que Israel está fazendo era para os Estados Unidos, a Europa, qualquer outro país já ter feito há muito tempo. Então, antes de que ele chegue a concluir um programa nuclear, Israel está desmantelando, tratando-se da sua segurança. São 70 juízes que são escolhidos nesta porção, e talvez se colocando no lugar de Eldad e Medad, se você tivesse uma profecia que determinava de que o líder Moshe, ele não alcançaria a prometida, e de que ele morreria ali mesmo, eu não sei se eu também não ficaria na tenda e não me uniria, tendo essa informação. A partir da reação de Josué, que mandou prender os dois, a profecia deveria ser mesmo dura. Bom, para nós concluirmos, pessoal, nós temos a Haftará de hoje,
que é do profeta Zacarias. O profeta Zacarias, ele fala das luminárias. As luminárias em que o Josué ele vai acender, né? As luminárias que são um candelabro, a menorá. O profeta Zacarias, ele é datado também da segunda comunidade, ou seja, dos que foram para a Babilônia e voltam para reconstruir o segundo templo. E ele começa a descrever o seguinte, ele começa a descrever que Josué, que tem um anjo à sua frente, ele tem a ordem de acender a menorá. Porém, posta-se à sua frente um outro anjo. Qual anjo? Rassatã. Rassatã coloca-se diante de Josué e o acusa. Qual que era a acusação do Rassatã contra o Josué? Rassatã diz, olha, o Cohen Gadol está com as roupas sujas. E aí o anjo que está diante de Josué diz assim, ah, Rassatã, aquele que elegeu Jerusalém para através dela iluminar as nações, te repreenda. E o anjo vai em defesa de Josué dizendo, não é este um tição tirado do fogo? E o anjo ordena então que Josué troque as suas roupas. O trocar das roupas de Josué, quem que era Josué? A segunda comunidade, ela foi reconstruída com judeus deportados para outros países, principalmente a Babilônia. E para reconstruir, o rei Ciro, antes disso, teve um sonho. Quem era rei Ciro? Quem sabe historicamente aí? Ciro o Grande. Hã? Não, o Ciro também, Ciro e Dário, né? Ciro e Dário. O Ciro também era um persa, iraniano hoje. Tá? E Ciro teve um sonho. Ciro teve um sonho de que ele tinha que se ocupar da construção da casa de Deus. Ele sonhou isso aí. E quando ele se incomoda com esse sonho, ele ordena a primeira leva de judeus sobre a reconstrução do segundo templo. E essa primeira leva de judeus, elas são lideradas por Esdras, que levam os judeus e começam a reconstruir o templo. O templo, as ruínas que os babilônicos deixaram. E eles encontram uma forte oposição. O que era essa oposição? Essa oposição da reconstrução do templo eram os samaritanos, conhecidos como samaritanos, que conviveram com os remanescentes dos judeus que os babilônicos deixaram. Vocês se lembram disso, não? Da conspiração que matou Zedequias, é isso? E Jeremias fugiu. Acontece que essa população que ficaram ali, eles se assimilaram. Eles foram se assimilando, casando-se com não-judeus. Né? E os samaritanos, eles começam a escrever ao rei Ciro para parar com a construção dessa cidade perversa, porque eles vão conspirar contra o teu reino. A ponto de que eles de fato conseguem interditar a reconstrução da segunda comunidade. Tá? Agora, voltando para a acusação de Rassatã, para Yehoshua, para Josué, quem é Josué? Quem é o Josué aqui? A Parashá Berrola Terra, para quem que é a ordem para acender a menorá? Quem que é que tinha a ordem de acender a menorá? Na Parashá de hoje, o Cohen Gadol, Aharon. É ele que tinha que acender a menorá. E quem é Josué então? Josué é um Cohen Gadol. Josué é um descendente de Aharon. É ele que tem que acender.
Ele é um sobrevivente do cativeiro que tem que voltar para a construção da segunda comunidade e ascender a Menorá. Só que o Rassatã, ele se colocou diante dele para denunciá-lo das suas... E qual eram os desvios do Cohen Gadol? Qual era a mancha na sua roupa? Os seus filhos, os filhos do Cohen Gadol, se casaram com não-judias. Essa era a denúncia. Por isso que o anjo, ele fala assim, não é ele um tição tirado do fogo? Por quê? Porque Nabucodonosor, ele sempre mandava incendiar os seus... Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Josué também foi lançado na fornalha por Nabucodonosor. E ele sai vivo dali. Ou seja, ele era um tzadik, ele era um homem irrepreensível, um homem idôneo, honesto, e que merecia de fato acender as luzes da menorá. Porém, os seus filhos haviam assimilados, casando-se com não-judias. Aí, o fato do anjo falar, troque suas roupas, ele teve que obrigar seus filhos a assinarem cartas de divórcios e separarem das mulheres e das esposas estrangeiras. Nós temos uma parte do livro de Esdras que fala quando os levitas e outros justos se casaram com mulheres estrangeiras e os seus filhos falavam meio asdroditas e meio em hebraico. E Esdras, a história judaica, e não necessariamente bíblica, diz que Esdras, ele quase que entrou numa loucura de depressão, porque ele foi o que fez com que os homens assinassem as cartas de repúdio, as cartas de divórcio, e ele pegava as mulheres e os filhos da assimilação pelos cabelos e os expulsaram. Ou seja, ele criou uma grande confusão social ali, uma indisposição social. Não é? Então, quando definitivamente isso é consertado, veja, pessoal, hoje nós somos a geração que nos preocupamos sobre a reconstrução do terceiro templo, é ou não é? Sim ou não? Quais elementos precisam para a reconstrução do terceiro templo? Os dois principais elementos para a reconstrução do segundo templo. Um descendente de Davi e o outro descendente de Aharon, o Cohen Gadol. Temos que ter essas duas personalidades. Então, quando fala assim, reconstrua o terceiro templo, o que precisa ter? Precisa ter o pontífice, precisa ter o sumo sacerdote que oficie no templo e precisa ter o descendente de Davi, certo? Esta era a preocupação da geração dos que estavam retornando do cativeiro, agora com tudo na mão para a reconstrução do segundo templo. Entenderam a profecia do profeta Zacarias? Josué era o descendente de Aharon, era um tzadik, homem justo, piedoso, que passou a prova de fogo de Nabucodonosor junto com outros que não saíram do fogo. Josué saiu do fogo. O anjo diz, não é ele um tição tirado do fogo? Que aquele que elegeu Jerusalém te repreenda, ó Rassatã. E ele foi lá e trocou as vestes, a mitra do Cohen Gadol, que teve o mérito de acender a menorá. Veja, pessoal, a reconstrução, Hanukkah. O que é Hanukkah para nós? Hanukkah é o milagre do azeite, de uma única botija que durou 8 dias. Ela era suficiente para um dia. Ela durou 8. 8 era o que tinha que acontecer em 8 dias. O que tinha que acontecer em 8 dias? Que aquela botija durou os exatos 8 dias. Era o período de você colher as azeitonas, de você
bater as azeitonas e produzir um novo azeite kasher. Esse é o milagre de Hanukkah. Quando os gregos perderam a guerra para os macabeus, eles tiveram outro problema. Vamos reinaugurar a festa da dedicação, chamado como festa de Hanukkah, dia 25 de Kislev, traz aos judeus daquele tempo um outro problema. Agora que nós vamos reinaugurar o templo, aonde estão quem? Aonde está o descendente de Aharon e aonde está o descendente de Davi? Eles precisavam das duas personas para ser o governador da Judéia e o pontífice judaico que ia conduzir novamente o serviço religioso. Só que Onias, que era o descendente de Aharon, estava onde? Exilado em Alexandria, no Egito. E o descendente de Davi estava exilado no Iraque, na Babilônia. Por isso que os macabeus, eles ficaram mais de 100 anos como aquele que ficou no lugar do Cohen Gadol e no lugar de Davi. Eles ocuparam as duas funções, não sendo nem descendente de Davi e não sendo nem descendente de Aharon, pela permissão de quem? Do Sanhedrin. O Sanhedrin é o tribunal que deliberou os macabeus a liderarem até que o descendente de Davi, até que o descendente de Aharon ocupe o seu próprio lugar. Então, quando nós falarmos da reconstrução do terceiro templo, nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter todos os elementos necessários. Hoje existe em Israel o que chama-se de Instituto do Terceiro Templo. Ele visa treinar os levitas, eles treinam os sacerdotes, eles estão reconstruindo os utensílios das coisas necessárias, eles estão se organizando quando falarem reconstrua, as coisas já estão andando, certo? Porém, o profeta Zacarias, ele fala lá no final, depois do concerto da casa de Aharon, ele diz assim, o profeta ele é acometido por uma visão. O que ele via na visão dele? Ele estava olhando para Menorá. Cadê Menorá? Alcança a Menorá para nós aqui. Vamos ajudar o internauta a entender. Aqui. Vamos fazer ela ficar de pé aqui. Aqui, ó, vamos ver. Aqui, ó. Isso, ela não vai cair. O profeta Zacarias, ele estava tendo a visão do candelabro, certo? O que era de extraordinário que ele estava vendo? Que era contra a natureza. Atrás da Menorá, tinha 2 pés de oliveira, a árvore da vida. Um à direita e outro à esquerda. E elas estavam carregadas de azeitonas. O profeta olhava uma oliveira à esquerda, outra oliveira à direita, e as azeitonas se colhiam sozinhas. Não tinha mãos colhendo as azeitonas. Elas colhiam sozinhas e elas se batiam e processavam-se sozinhas, e o óleo, o azeite puro que era extraído, elas iam enchendo o quê? E iluminava. E o profeta olhava aquilo ali e falava, meu Senhor, o que é isso que eu estou vendo? A dificuldade que eles estavam vendo ali, que os judeus estavam tendo, era da interdição da reconstrução do segundo templo pela oposição dos samaritanos. Eles conseguiram, através de calúnias, através de mentiras, fazer com que o projeto do rei Ciro parasse a reconstrução por medo de uma conspiração judaica que arruinasse o seu governo. E dali em diante, os judeus só poderiam reconstruir o segundo templo se fosse para a guerra.
Então, o profeta pergunta: meu senhor, o que significa esta visão? Ele diz assim: nem por força e nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Faltava a segunda pessoa, pessoal. O profeta Zacarias fala nessa leitura sobre Zorobabel. Quem é esse? Quem que é esse sujeito aí? Hã? Exato. Ele foi Machia de fato. Zorobabel era um descendente de Davi, que era o copeiro. Quem que era o copeiro na Bíblia lá, que vocês se lembram? Neemia. Neemia era o copeiro mor do rei Dário, ou de Arrachaverosh, que pode ser o mesmo. Já não mais o rei Ciro, o rei Dário, o rei Dario. E diz que o humilde copeiro pediu ao rei sobre o financiamento da reconstrução do segundo templo, porque a dificuldade da construção da primeira leva, se não fora a oposição, não tinha dinheiro para reconstruir o templo e a oposição dos samaritanos. Então, dali em diante, ia ser por guerra. Aí o que acontece? Quando Neemia pede ao rei as condições para reconstruir o segundo templo, o rei dá. O rei dá a permissão da reconstrução, que estava interditada pela denúncia dos samaritanos, e tudo que for necessário, que você precisar, o tesouro do rei está autorizado a entregar nas mãos de Neemia, que passa de um mero copeiro para um relevante governador da Judéia. Ele ganha respeito do Império Persa pela sua competência na reconstrução do que foi a segunda comunidade, pessoal. Então, não foi necessário a guerra para retomar a obra da reconstrução do segundo templo. Por quê? As coisas iam acontecer sem auxílio de mãos. Foi o que o profeta quis saber. Por que que as azeitonas se batem e se produzem sozinhas? Então Deus diz: nem pela força, mas pelo meu espírito. E aí o segundo templo, ele é reconstruído com a presença de quem? Com a presença de um descendente de Aarão, que é Josué, que ele conserta a sua herança, fazendo com que seus filhos se casem dentro do judaísmo, e Neemia, que é um descendente de Davi, e torna-se o governador do reino da Judéia, na reconstrução da segunda comunidade, na reconstrução do segundo templo. Só que o profeta Zacarias, ele está a todo momento apontando para o que será a reconstrução do terceiro templo. Entenderam, pessoal? Do terceiro templo. Então, meus irmãos, nós somos as testemunhas do que a história está preparando sobre o período da remoção do cativeiro, da reunião dos exilados. E agora nós estamos vivendo um período, um outro momento de que não se imaginava, que é sobre Israel atacar o Irã. Por quê? O medo das nações é sobre os desdobramentos da escalada de uma guerra geral, de que outros países do Oriente Médio entrem numa guerra. E qualquer país do Oriente Médio que se unir numa guerra não será a favor de Israel. Não será a favor de Israel. Entendeu? Vejam só. Os árabes que disseram que para cada israelense há um leão, eles falaram. Ontem a imprensa estava ironizando que
o príncipe saudita condenou a invasão israelense da soberania iraniana. Mas dizem que eles abriram champanhe. Entenderam ou não? Não é sobre o quanto os sauditas amam os judeus. Não é sobre o quanto os jordanianos gostam dos judeus. É sobre o quanto eles também são ameaçados pelos iranianos. Trata-se de inimigos comuns. Tudo que o Irã produzir de mal para Israel, ele não é só para Israel. Ele é também para os sauditas, para os jordanianos. Ele é para o mundo sunita. E os sunitas e xiitas brigam por uma herança sobre a herança sucessória de Maomé. Os xiitas são minorias, sunitas são maiorias. Xiitas, extremo fundamentalismo. É o primeiro estado terrorista que existe do Oriente Médio, os sunitas. Por quê? A ideologia religiosa dos sunitas não davam a eles a permissão de serem líderes políticos. Mas em 79, com a Revolução Islâmica, eles se tornaram o primeiro estado terrorista. E o estado terrorista de uma minoria xiita ameaça a existência de uma maioria sunita. A Arábia Saudita financiou o Iraque de Saddam Hussein com muito dinheiro para depor os xiitas no Irã. E os xiitas que estavam recém-empossados, eles contavam com a tecnologia dos armamentos dos iranianos que eram aliados dos Estados Unidos. Mas agora não, né? Então, pessoal, no primeiro acordo de Abraão, do primeiro mandato de Trump, os Emirados Árabes emitiram a seguinte opinião. Eles disseram que, tudo bem, Jerusalém pode ser uma casa de oração para todos os povos. Isso não é uma genialidade árabe e nem está no Alcorão. Isso é uma sensatez sobre os lugares sagrados para os povos. Os muçulmanos, os islâmicos, qual é o seu lugar sagrado? É Meca. Meca. Meca é o seu lugar de maior importância. E depois Medina. Depois Medina é o seu segundo lugar de maior importância para o mundo árabe, para o mundo muçulmano, para a religião islâmica. E depois Jerusalém é o terceiro lugar de maior importância. É o terceiro lugar. E é só porque da tradição de que supostamente Maomé excedeu os céus dali. Para os cristãos, o lugar de maior importância depois de Roma é Jerusalém. Nós tivemos o conclave dos papas, foi feito aonde? Foi no Vaticano ou foi em Jerusalém? E depois é Jerusalém. E para os judeus? Para os judeus, o único lugar sagrado é Jerusalém. Então, quando, do primeiro acordo de Abraão, mediado também pelo presidente Trump, a Liga Árabe chegou a afirmar de que Jerusalém seja, na construção do templo judaico, uma casa de oração para todos os povos. Foi a forma que Salomão propôs na inauguração do primeiro templo. E esta casa será chamada casa de oração para todos os povos. Porque hoje, pessoal, cristãos, muçulmanos e judeus rezam em Jerusalém protegidos por quem? Protegidos por Israel. Lá os cristãos têm permissão, muçulmanos têm permissão, judeus têm permissão, porque são seus direitos protegidos por Israel.
Não tem apartheid. E Jerusalém só foi reconquistada em 67, que ela ficava no total controle dos jordanianos. Antes disso, judeus não tinham permissão cristã de rezar em Jerusalém durante a ocupação dos cruzados. Não. Lá judeus não tinham permissão. Mas no mandato muçulmano, os judeus tinham permissões de rezarem ali. Os judeus coexistiam durante o mandato muçulmano, né? Então, as experiências judaicas, ela garante a segurança de todos os povos que rezam ali. Entendeu? E hoje, pessoal, nós estamos retornando, estabelecendo um caminho de que ele passa a ser observado pelas competências, pelos méritos coletivos. E aquilo que nós não conseguimos com as nossas forças, aquilo que nós não conseguimos com o nosso recurso, aquilo que nós não conseguimos com o nosso tempo, aquilo que nós não conseguimos com o nosso dinheiro, existe a força divina que determina. Não por força e nem por poder. E é nisso que nós devemos confiar. O caminho que vamos fazer de volta não tem autorização, não tem permissão de ninguém. Nós temos que nos impor para garantir de que os nossos filhos, de que os nossos netos sejam circuncidados no teu nome. E aí nós teremos consertado, nós teremos feito o conserto do que a Inquisição e os inquisidores impuseram sobre nós, né? Então, que o santo bendito seja ele possa nos agraciar nesse Shabat. E somos a geração que vamos testemunhar, estamos testemunhando as mudanças no Oriente Médio, pessoal. As mudanças na opinião do Oriente Médio que pavimenta o caminho da era de Mashiach, que pavimenta o caminho da era da transformação em que países muçulmanos, o Irã mandou 200 drones agora. Sabe quem destruiu? Vocês sabem quem que destruíram os 200 drones? A reação iraniana mandou 200 drones para atacarem civis judeus. Foram defendidos pela Jordânia, pelo Iraque e pelo Catar. Eles que destruíram os drones enviados pelo Irã contra Israel. Foram eles que destruíram, foram eles que defenderam Israel de 200 drones enviados agora. Nós estamos vendo a mudança do mundo. E essas mudanças, elas permitirão que a partir de Jerusalém, o mundo seja iluminado pela presença divina. Mas alguém tem que acender a menorá. Alguém tem que erguer as mãos e manter e segurar até que a menorá esteja acesa. Eu fico feliz que muito provavelmente a nossa viagem ela não vai acontecer na data do dia 26 de julho. Não vai acontecer. Israel tirou todos os aviões foram levados e estacionados na Europa. O espaço aéreo israelense está fechado para todas as empresas. Estamos felizes que a nossa viagem será cancelada pelos acontecimentos, pelas mudanças, de que a nossa geração está testemunhando que tudo visa para a revelação divina, né? Tudo visa para a forma como o mundo será transformado a partir dos esforços de quem se dispõe a erguer as mãos e acender as luzes da menorá. Será adiada, né? Eu muito provavelmente não recebemos nenhum comunicado da embaixada,
mas muito provavelmente será adiada para depois de julho, tenho certeza. Que nas próximas 3 semanas Israel continua com os ataques contra as instalações do Irã, e depois vem as reações iranianas, que poderá levar mais algum tempo ali para que tudo volte depois a normatizar no que refere ao espaço aéreo e as mudanças que está acontecendo no mundo, pessoal. As mudanças que passam a acontecer no Oriente Médio. Por enquanto, o sinal é de alerta, porque nós temos panfletário, nós temos um governo brasileiro que está instigando o ódio antissemita. Não saiam de kippá na rua, não saiam com estrelinha de Davi no pescoço, muito cuidado, voltem para a sinagoga, voltem da sinagoga com cuidado, sem ostentar os símbolos judaicos por uma questão de segurança. Tá bom, pessoal? Muito cuidado nesse período para não serem vítimas de violência. Queremos pedir a você que está nos acompanhando o seu apoio, que ajude a Casa dos Meninos Sim a manter as suas portas abertas. E quais portas? Estamos falando de Belo Horizonte, Ipatinga, Minas Gerais, Governador Valadares, Minas. Estamos falando de Goiânia, estamos falando de Brasília, estamos falando de São Luís do Maranhão, Imperatriz do Maranhão, Belém do Pará, Campina Grande, Ponta Grossa, Campinas, São Paulo, Colatina, Criciúma. São mais de 20 lugares aonde, em todas essas cidades, existe uma comunidade que mantém os serviços públicos, para que você possa participar e efetivar o seu retorno. Tá bom? Tenham coragem. E você pode ajudar com a sua doação a manter todas essas portas abertas com o QR Code que está na sua tela. Trata-se das contas da associação e da sinagoga para manter tudo funcionar. Acontece, pessoal, que as portas que se abrem não se podem fechar. E é um compromisso que todos nós devemos nos apegar, tá certo? E você pode fazer a sua parte, além da comunidade, além do que a comunidade faz para a manutenção dos desafios da sua sinagoga.